Então, pessoal, retornando à nossa aula sobre figuras de linguagem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de sintaxe, que são aquelas em que a gente utiliza recursos estilísticos que movimentam a estrutura das frases. Sintaxe nada mais é do que a organização da frase, da oração, do período. Quando a gente modifica essa ordem ou omite algum termo sintático, ou quando a gente retoma ou repete algum termo sintático, você está utilizando esses recursos estilísticos como forma assim de expressividade, para deixar a linguagem mais criativa, né, para dar um enfoque maior em determinado sentimento. Então, quando você utiliza esses três recursos aqui, você está fazendo uso da figura de sintaxe. Você inverte a ordem da frase quando você repete algum elemento da frase ou quando você omite algum, ou seja, esconde algum elemento, tá? Então, nós temos aqui a primeira figura de sintaxe que a gente vai ver é a elipse. Na verdade, essas duas aqui com esses nomes diferentes, esquisitos, né, são figuras de omissão. Você esconde alguma coisa. Mas qual é a diferença entre a elipse e a zeugma, né? Na elipse, você vai omitir um termo que pode ser identificado pelo contexto. Ele não está ali presente, mas nós recuperamos pelo contexto. Por exemplo, estávamos felizes. Quando eu digo estávamos felizes, quem estávamos? Nós, né? Geralmente, a elipse ela aparece quando você tem o sujeito oculto, que também é chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Então, o sujeito elíptico é esse sujeito que esconde, porque ele já tem marcado aqui, ó, pelo contexto. Quando você fala estávamos, todo verbo que termina em mos, ele faz parte da primeira pessoa do plural. Então, já marca aí que é o nós, tá? Outro exemplo também de elipse é quando você omite alguma palavra que não é, no caso do sujeito oculto. Por exemplo, na cama, lençóis, travesseiros, almofadas desarrumadas. Que palavra aí a gente poderia colocar que foi omitida da frase, que vocês conseguem entender que ela deveria estar ali, mas eu não coloquei? Na cama, lençóis, travesseiros e almofadas desarrumadas. Coloquem aí no chat ou alguém abre o microfone e fala para mim. Cadê, gente? Ninguém colocou a resposta para mim ainda? Abre o microfone aí. Ana Paula não ouvi falando ainda nada. Raquel, Maria Eduarda. Tailane, a famosa Tailane. Me diga aí, Tailane. Nessa frase que eu falei aqui, deixa eu voltar aqui. Nessa frase, na cama, travesseiros, lençóis e almofadas desarrumadas. Alguém pode me dizer que palavra está escondida aí? Eu vou falar, porque vocês realmente estão me decepcionando. Na cama havia travesseiros, lençóis ou almofadas desarrumadas. Ou na cama tinha travesseiros, lençóis, né? Ou na cama estava com lençóis. Então, a gente tem aí alguns verbos que a gente poderia colocar, né? Então, a elipse, você omite um termo que não está ali, mas a gente consegue identificar pelo contexto. Já a zeugma, você também omite um termo, mas você omite porque esse termo já foi mencionado anteriormente. Por exemplo, ela gosta de música, eu de filmes. Qual foi o verbo aqui, ou a palavra que foi omitida, né? A gente tem aqui o verbo gosta. Ela gosta de música, eu gosto de filmes. Então, o verbo gosto foi omitido, e para marcar essa omissão, ou seja, para marcar a zeugma, nós temos a utilização da vírgula, tá? Meu filho gosta de chocolate. Eu de sorvete, tá? Então aí você tem, meu filho gosta, mas vou usar outro exemplo com outro verbo, para não achar que é só com o verbo gosta, né? É, eu durmo cedo, meu marido tarde. Seria até o contrário. Então, eu durmo cedo, meu marido dorme tarde, tá? E aqui nós temos o hipérbato.
que também é chamado como inversão. Inversão da ordem natural dos termos. De acordo com a gramática. Ó, ventania, gente, que está dando aqui. Eita, eu estou na roça, viu? De acordo com a gramática, a ordem natural das palavras da frase é sujeito, verbo e os seus complementos. Quando eu digo triste estava João, eu inverti. Porque quem é que estava triste? É João, o sujeito é João. Então teria que ser sujeito João, verbo estava e o complemento do verbo, que é o predicativo do sujeito triste. João estava triste. Só que quando eu digo triste estava João, aqui eu tenho uma inversão que serve mesmo como um recurso estilístico. Por exemplo, se eu quiser destacar, por exemplo, o adjetivo triste, eu coloco ele na frente, tá? Isso é muito utilizado, principalmente no cordel, no poema, em que você quer rimar. Às vezes a rima, ela vai se dar com o João. E aí, em vez de colocar o João na frente, você coloca ele atrás para rimar com alguma outra palavra. Aí você faz essa inversão. A silepse, ela tem relação com a concordância. O que que é a concordância? Concordância é quando você combina o sujeito com o verbo, né? Verbo e sujeito tem que concordar, que é a concordância verbal. Ou na concordância nominal, você concorda o substantivo com os seus determinantes. Por exemplo, a garrafa está no singular. A garrafa transparente. Tudo no singular. Agora, se eu disser, se for garrafas, aí vai ter que ser as garrafas transparentes, porque o substantivo garrafa está no plural, e aí todos os seus determinantes, ou seja, todas aquelas palavras que trabalham para ele, os seus funcionários, né? Artigos, numerais, pronomes, adjetivos, todo mundo trabalha para o substantivo, eles vão ter que combinar, concordar com o substantivo. Substantivo no plural leva também os seus determinantes para o plural. A mesma coisa acontece com o sujeito. Se eu digo a escola está fechada hoje, escola aí é o sujeito, tá? Está no singular. E o verbo também estava, está no singular. Agora, se eu disser as escolas de São José, aí teria que ficar estão fechadas, tá certo? Mas aqui, na silepse, a gente não faz essa concordância gramatical, concordando o sujeito com o verbo, nem sempre. Na silepse, a gente faz uma concordância ideológica, com sentido. Por exemplo, São Paulo é linda. Observe que São Paulo é um nome masculino, porque Paulo é nome de homem, né? Então, São Paulo é homem masculino. E por que que eu coloquei linda aqui? Porque aqui a gente não está concordando com o sujeito, a gente está concordando com o sentido que São Paulo é cidade. É como se eu dissesse, São Paulo é uma cidade linda, tá? Então, a gente está concordando aí com a palavra cidade. Quanto aqui ao assíndeto e o polissíndeto, são duas figuras de sintaxe muito parecidas, e aqui uma é o contrário da outra. A aqui é um prefixo que indica negação. Por exemplo, eu digo que ele é anormal, ou seja, que ele não é normal. Ele é apático, né? Ou seja, ele não tem apatia, ele não tem simpatia. Eu digo que ele é. Fala aí, gente, outra palavra que tem um A na frente. Normal, anormal. E aí a gente tem também o prefixo poli, né? O poli que quer dizer vários. Polissíndeto, vários síndetos. Síndeto é de conjunção. Então, assíndeto não tem conjunção, polissíndeto tem várias conjunções. Geralmente essa conjunção aqui é a conjunção aditiva, tá? Ou alternativa. Conjunção aditiva que é o i, o nem, ou a conjunção ou a conjunção mais. Por exemplo, corri, pulei, gritei. De acordo com a gramática normativa aqui, quando a gente tem uma enumeração, aqui são três ações enumeradas, antes do último elemento, nós temos um conectivo, uma conjunção, que é a conjunção aditiva. Corri, pulei e gritei, né? Então, a gente teria que ter um i aqui. Cadê o i? Ele foi omitido. Por quê? Porque a gente quis suprimir, quis deixar uma frase mais estilística. É aquele estilo, né, gente? Por exemplo, eu poderia vir dar aula aqui sem um brinco, mas eu quis ficar bonitinha para vocês, eu coloquei meu brinco novo. Inclusive, estou inaugurando ele hoje em homenagem a vocês, tá? Então, aqui a gente tem a utilização, né, de
três verbos sem o uso do conectivo por uma questão mesmo de estilo. É um recurso poético, tá? Então, assim, num texto de redação do Enem, a gente não vai estar usando essas figuras de linguagem. Você vai colocar o seu conectivo direitinho. Estamos falando de textos literários, um conto, uma crônica, uma poesia, tá certo? E o polissíndeto é o uso contrário. Em vez de não colocar, você vai colocar em todos. E corri, e pulei, e gritei. Você não coloca só no último, você coloca em todos. E chorava, e gritava, e sofria. Observaram? Eu repeti a conjunção i. Só pode ser a conjunção i? Não, pode ser a conjunção nem também. Nem chorava, nem gritava, nem sofria. Ou chorava, ou gritava, ou sofria. Mais chorava, mais gritava, mais sofria, tá? Você vai. O poli são vários, e síndeto é conjunção. Se eu pegasse essa frase aqui e quisesse transformar num assíndeto, era só eu omitir as conjunções i. Chorava, gritava, sofria, tá certo? A outra figura de sintaxe que eu uso muito nos meus poemas é a anáfora, né? Eu acho que ela dá uma musicalidade. A anáfora é a repetição de uma palavra ou umas palavras, uma expressão no início dos versos. Lembrando, lá na aula que já está gravada, que eu postei para vocês, né? O que é verso, o que é estrofe, o que é rima. Verso é cada linha do poema. Então, aqui eu comecei o verso um, o verso 2 e o verso 3 com a mesma expressão. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Então, isso daqui traz uma musicalidade. Além disso, a gente teve aqui uma coisa que na gramática se chama de paralelismo sintático, né? Ele terminou os versos com um verbo, né, no pretérito imperfeito do subjuntivo, que é esse pretérito que termina com SSE. Amasse, chorasse, perdoasse, comesse, dormisse, estudasse, saísse. Então, a gente tem aqui uma musicalidade não somente por causa da anáfora, mas também por causa desse verbo que vai terminar com SSE. Já o anacoluto, eu sempre comparo o anacoluto como se fosse uma mudança de assunto, assim, repentino. Por exemplo, estou conversando aqui com o meu filho, Gustavo, vai lavar sua louça ali que você. Eita, ô manhã, faça favor aqui, eu esqueci de guardar. Percebe? Eu estava falando com o Gustavo, de repente eu coloco uma outra coisa totalmente no meio do caminho. Tem uma quebra sintática na estrutura da frase, porque essa quebra aqui provavelmente aquele interlocutor ou aquela pessoa que está criando o texto se lembrou de alguma coisa e quer colocar ali. Por exemplo, essa menina, ninguém entende ela. Tem uma quebra aqui. Eu poderia somente dizer essa menina não tem nada a ver com a frase, ou ninguém entende ela, tá? Ou ninguém entende essa menina. Mas tem uma quebra nessa estrutura aqui, que é essa menina separado, tá vendo? E o pleonasmo. Pleonasmo é redundância, repetição enfática de uma ideia. O pleonasmo num texto de vestibular, por exemplo, o texto do Enem, ele é um defeito, tá? Inclusive, você perde ponto, porque ele é uma redundância. E o texto do Enem, um texto universitário, ele quer o quê? Ele quer concisão. O que que é conciso? Né? Conciso é você enxugar o seu texto e colocar somente as coisas mais importantes. Não é ficar enchendo linguiça, né? O que é encher linguiça? Quem sabe aqui? Você pega um plásticozinho e sai botando um monte de porcaria ali dentro. Linguiça é isso, é uma porcaria. Então, gente, o pleonasmo é essa repetição, essa redundância. Por exemplo, se eu digo, ele subiu para cima, é uma redundância. Por quê? Porque quem sobe, o verbo subir, ele já traz dentro da sua carga semântica, ou seja, dentro do seu significado, a ideia de subir, né? Quem sobe já é para cima, quem desce já é para baixo. E aqui na poesia, a gente usa o pleonasmo como uma ênfase. Chorarei com os meus olhos. Olha, é um choro mais forte. Mas alguém chora com o pé? Será que alguém pode chorar com a boca? Até chora, né? Gritando. Alguém pode chorar com o ouvido? Não, a gente chora com os olhos, tá certo? Sorrirei com os meus lábios, se sorrires. Chorarei com os meus olhos, se chorares, tá? Então aqui é uma redundância.
Essa prática também vou enviar lá no grupo, tá certo? E aí vocês vão fazer essas atividades para a gente correr aqui, porque ainda tem uma outra aula para gravar hoje, que são os tipos de contos, tá? E aí a gente tem as figuras de som, né? O que são as figuras de som? É a utilização de recursos sonoros, né? Você vai trabalhar aqui com os fonemas. Fonema é o quê? É o som de uma palavra. E aí, usando esses sons, essas repetições de sons, por exemplo, você vai criar efeitos expressivos na linguagem. A gente tem muito uso aqui na poesia, na música e também na propaganda, publicidade e propaganda, tá? Primeiro aqui que a gente vai ter é a aliteração. A aliteração é a repetição de sons de consoantes, tá? Então, observe aqui no exemplo de um poema de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões. Qual é o som que mais se repete aqui, né? É o som, o fonema V. Vozes alveoladas, veluda, vozes, volúpia, violões. Então, toda vez que você tem um poema, um verso, que repete vários sons consonantais, aliteração. Se eu repito os sons vocálicos, aí eu tenho a assonância. Deixa eu baixar aqui para vocês verem como é que escreve assonância, certo? A assonância, ela já não vai repetir os sons de consoante, mas os sons de vogais, tá? Para dar mais fluidez, sempre mais musicalidade, né? Eu sempre falo assim que as figuras de sons, elas trabalham com esse ritmo, com essa musicalidade dentro do texto. Arara, rara, dararaquara. Observe aqui que a gente tem nesse versinho tanto a assonância quanto a aliteração, né, gente? Vocês perceberam aqui que tem a repetição do A, mas a gente também tem a repetição do fonema R. Arara, rara, araraquara. Então, a gente tem a aliteração na repetição do fonema R e a assonância na repetição do A. Temos também a onomatopeia, que é a utilização de palavras que imitam sons. Por exemplo, o relógio fazia tic-tac. Tic-tac imita o som do relógio, né? Quando a gente lê, por exemplo, o HQ, que são as histórias em quadrinhos, a gente tem lá, bum, é como se fosse alguém caindo, ou ploc, né? Sei lá, tipo um pé pisando na lama, tibum, alguém, né, mergulhando na água. Cocoricó! Olha, gente, eu imitando uma galinha. Alguém, né, imitando o som de uma galinha. Tô fraco, tô fraco. Alguém imitando o som. Como é o nome dessa galinha mesmo? Galinha da Angola, né? Então, são onomatopeias. E, por último, deixa eu ver se é a última. É, a paronomásia, que é a utilização de palavras com sons semelhantes, mas elas são totalmente diferentes. Por exemplo, quem casa, quer casa. A gente tem aqui a utilização da palavra casa, mas aqui quem casa é um verbo, né? Eu casei, tu casaste, ele casou, ele casa. Quem casa, que é de casamento, quer casa, que é um lugar para morar, certo? Então você usa aqui palavras que têm sons parecidos, mas têm significados diferentes. Não precisa ser totalmente igual. Por exemplo, iminente, eminente, imergir, emergir. Observe que iminente é com I, eminente é com E. São sons semelhantes, parecidos, mas nem sempre são sons iguais, certo? Então, aqui nós terminamos essa aula sobre figuras de linguagem, tá? Qualquer dúvida, é só vocês chamarem aqui, ó, Prokésia, né? Já falei para vocês, tem meu WhatsApp, vocês podem chamar tanto lá no grupo, também tem o meu Instagram e o meu canal no YouTube, que é onde eu vou postar essa aula aqui para vocês depois, quem não conseguiu assistir todo, quem chegou depois, e também quem está lá no grupo, certo? Vou fechar aqui, e aí demora mais ou menos uns 10 minutos até a aula gravar.